Começamos, então, mais um correspondente médico. Olá, doutor Fernando Gomes, mais um dia juntos. É isso aí, oi Elisa, oi a todos, vamos trabalhar. Lembrando que estamos os dois aqui, mas você também pode participar da nossa conversa. E sabe qual é a ferramenta? Hashtag correspondente médico, é por ela que você consegue conversar com a gente. E a gente já começa trazendo uma novidade, uma notícia bastante interessante a respeito da Covid. A ciência tem avançado e muito nos testes para detectar casos de Covid. E um teste rápido de saliva, que pode ter efeito, que pode ser feito, aliás, em casa, vai ser lançado em São Paulo e em algumas cidades da região metropolitana. Pois é, o exame foi feito pelo laboratório Mendelix, com o Hospital Sírio-Libanês, e vai ser vendido pela internet. Veja só que diferente, novidades aparecendo. E mais, o resultado fica pronto em até 24 horas. O preço deve ser a partir de R$ 169. Doutor, esse teste funciona de que maneira? Como que ele é feito e você conseguir solicitá-lo pela internet? Que diferença, hein? Bom, a gente acaba vendo que a tecnologia chegando perto da gente e num processo como o que a gente está vivendo de pandemia, isso acaba sendo extremamente importante. Sim. Então, como funciona esse teste? Uma vez que existe vírus viável dentro do corpo físico da pessoa, principalmente na mucosa e na região da cavidade oral e cavidade nasal, quando você faz a coleta da saliva, esse teste vai pesquisar a presença de material genético do vírus. Feito ao teste ouro padrão que a gente tem, né, padrão ouro, que acaba sendo o PCR que retira material tanto da rinofaringe como também da própria cavidade oral, pegando aí secreção salivar e da própria região posterior da cavidade nasal para fazer a pesquisa. Esse teste ele tem como prerrogativa a identificação do material viral. E com isso, então, você consegue passar informação para a pessoa se ela tem ou não o coronavírus no corpo. Lembrando que a especificidade, ou seja, a característica de detectar se o vírus de fato está lá presente é bastante alto e a sensibilidade, pelo que tem publicado, é cerca de 80%. Mas aí, quando eu devo fazer esse teste? Então, no primeiro dia do sintoma, depois de uma semana, ou é por indicação de um médico? É melhor que tenha a indicação de um médico, a gente sempre fala isso para a população como um todo, porque você pode gastar dinheiro fazendo a solicitação de um exame no momento que a gente sabe que está numa janela imprópria para avaliação. Mas quando a gente vai pesquisar material genético, é geralmente nos primeiros dias, depois que existe o contato com alguém que tenha coronavírus ou com o próprio vírus e a manifestação dos sintomas. Então, eu diria, aí depois de 24 horas até os 10 primeiros dias, que acaba sendo a faixa que a gente sabe que é detectada também pelo PCR clássico. A ciência está trabalhando, hein? Avançando, que loucura! A cada dia nós temos aqui novidades a respeito da Covid, no que diz respeito ao diagnóstico, no que diz respeito à prevenção. Agora a gente traz aqui para a nossa conversa os efeitos da Covid no coração. Uma pesquisa divulgada mostra que muitos pacientes com casos agudos da doença tiveram danos estruturais no coração. Esse estudo foi publicado num jornal científico norte-americano e analisou pacientes internados em Nova York e também na Itália. Dos 300 exames que foram feitos, exames de ecocardiograma analisados, quase 200 exames mostraram danos no coração. Mas é importante ressaltar um detalhe aqui, viu? Mais da metade já tinha algum problema cardíaco. Então, estamos falando de pessoas que apresentaram esses problemas, mas que já tinham um histórico de uma sensibilidade, assim, digamos, no coração. É isso mesmo, Elisa. Então, já existia uma fragilidade que reinava no coração dessas pessoas e a partir do momento da infecção do coronavírus acabou encontrando um ambiente propício para provocar mais danos. E o que pode acontecer no coração propriamente dito? É lógico que esse estudo foi feito utilizando o ecocardiograma, que é um método diagnóstico que faz com que você consiga entender como está o funcionamento do coração e como está principalmente o funcionamento do músculo cardíaco. Então o coronavírus ele tem um tropismo, ou seja, uma predileção para procurar o miócito, que acaba sendo a célula do miocárdio, que é o músculo do coração propriamente dito. Ele também pode acarretar danos nas artérias que levam sangue para o coração, então as artérias coronárias, provocando inflamação dentro do aparelho dos vasos e até mesmo predispondo à formação de trombos, o que pode provocar lesão no próprio músculo cardíaco por falta de oxigenação adequada, além do que existem comprovações de que pode também alterar a parte elétrica do coração, e aqui a gente fala da manifestação clínica de arritmias. Então, assim, a gente tem como órgão principal, que a gente fala muito, porque a manifestação clínica é muito relevante, os pulmões, que acaba
levando muitas vezes a necessidade de uma internação para ajudar a pessoa a receber oxigênio da atmosfera, através de um suporte muitas vezes avançado, com a intubação orotraqueal, mas os demais órgãos do corpo também podem ser alvo de lesão pelo coronavírus. E aqui a gente está mostrando um exemplo que preocupa a gente bastante, porque o coração é um órgão nobre, fundamental para a manutenção da vida, sendo acometido pela SARS-CoV-2. Bom, a gente sabe então que o pulmão é o foco principal da doença, porque é uma infecção respiratória. Mas se a gente pudesse elencar, doutor, o coração apareceria em qual grau? Assim, é mais comum que a doença também acometa o coração ou isso não é tão comum da gente ver? Olha, quando a gente conversa com os especialistas que trabalham em terapia intensiva, existe uma tendência a dizer que o coração tem um acometimento, sim, relevante. E por quê? Porque acaba sendo o vírus tendo uma entrada dentro do corpo e tendo receptores específicos nos diversos órgãos do próprio corpo físico, ele acaba tendo porta de entrada para o seu funcionamento. A gente nota isso também dentro do sistema nervoso central, a gente nota isso na pele. E uma coisa importante, Elisa, a gente sabe que o aparelho cardiovascular vai muito além do que simplesmente o coração. Ele tem a ver com todos os vasos que representam verdadeiras ruas e avenidas que levam nutrientes importantes, levam oxigênio para todo o corpo e esses vasos podem ser acometidos. Uma vez que os vasos estão presentes em todos os órgãos do corpo, a gente começa a perceber que todos os órgãos acabam sendo alvo da infecção pelo coronavírus. Por isso que quem tem algum problema no coração, alguma questão histórica, genética, de repente um problema na família, acaba ficando um pouco mais preocupado, porque sabe que essa possibilidade pode ser maior para essas pessoas. Exato. E como a gente precisa do bombeamento adequado do sangue oxigenado que vem dos pulmões depois da troca gasosa, se a gente tem um problema no coração, a gente pode imaginar que a gente tem um problema no corpo físico como um todo. Nós seguimos falando sobre o nosso querido coração, que agora a gente mostra um destaque do site da CNN, vai aparecer aqui para você. Vejam só, uma pesquisa descobriu que bebidas adoçadas artificialmente, aquelas famosas bebidas diets, podem ser tão ruins para o coração quanto as que contêm açúcar. Isso inclui sucos, refrigerantes, os xaropes, também adoçados artificialmente. Esse estudo contou com mais de 100 mil voluntários franceses, então é muita gente que participou desse universo, dessa pesquisa. Doutor, primeira pergunta, depois a gente fala a respeito dos efeitos. O que diferencia de fato uma bebida adoçada artificialmente e qual que é a diferença para uma bebida que tenha açúcar e os efeitos também no nosso corpo? Porque muita gente fica assim, é diet, tudo bem, então não tem tanto problema quanto as que têm açúcar. É o seguinte, vamos ver a linha de construção do conhecimento médico e científico em relação a isso. Primeiro, a gente já sabe que o açúcar em excesso pode predispor à alteração do metabolismo da glicose e diabetes, por exemplo. Então, já que a gente sabe disso e de alguma forma as pessoas querem poder se alimentar e muitas vezes ter aquela sensação, o próprio desenvolvimento tecnológico, científico da indústria incorporou elementos que dão a sensação para o cérebro de que você está consumindo o açúcar sem de fato estar colocando a molécula de glicose para dentro do corpo. Dá uma enganadinha no cérebro. É uma enganadinha no cérebro, né? Começando isso nos receptores da língua e traduzindo o impulso elétrico que leva essa informação para o cérebro, sem de fato ter o açúcar. Então, em teoria, a gente está combatendo um primeiro inimigo que seria uma alteração do metabolismo da glicose. Só que depois vem uma outra construção de conhecimento, como a gente está vendo aqui, num estudo observacional feito com um número relevante de pessoas. Você vê que o número de estudo é muito gigante, 100 mil pessoas. Então, isso permite que, por mais que você não entenda, porque esses elementos que levam essa sensação enganosa e muitas vezes prazerosa para o cérebro de doce, eles podem provocar malefícios. Então, por mais que a gente tenha tentado criar um caminho para garantir mais segurança de um problema que a gente já conhecia, existem outras evidências de que talvez esse não seja o caminho definitivo e real. Vamos às consequências. Até que ponto o açúcar pode afetar esse nosso parceiro aqui, o coração? Bom, vamos lá, Elisa. Em primeiro lugar, assim, o açúcar é amigo, o açúcar não é inimigo. A gente não precisamos olhar como inimigo, Não, a gente precisa tanto da glicose como do oxigênio que a gente consegue através da respiração para fazer com que as células possam desenvolver o seu metabolismo e consigam ter energia para funcionar. As células são como pequenos automóveis, a gente pode imaginar assim, que tem diversas organelas e que para que ela funcione de uma forma adequada você precisa dar combustível. E é através desses dois elementos principais que você consegue. Existem outros, mas são através desses dois principais. O açúcar, quando é oferecido em excesso, existe todo um metabolismo complexo que relaciona o funcionamento do pâncreas, receptores dos órgãos, hormônios como, por exemplo, insulina, glucagon e outros, são
fundamentais para que essa orquestra funcione de uma forma adequada. Quando existe uma alteração, e a gente está falando aqui principalmente do diabetes, a longo prazo o que acontece é que esses pequenos vasos sanguíneos que levam esses nutrientes para toda a parte do corpo podem ficar inflamados. E de uma forma semelhante, mas não igual ao que a gente observa em pessoas que têm o hábito de fumar, do tabaco em excesso, acabam tendo lesão. É como se ficassem corroídas essas vias que a gente tem naturais e tão importantes para levar e oferecer esses nutrientes para as células do corpo. Então, se o açúcar também tem os seus benefícios, a gente pode dizer de uma maneira bem genérica que tudo em excesso não faz lá muito bem, que é bom manter o equilíbrio. Eu diria o seguinte, tudo em excesso e tudo também em escassez pode provocar alterações. Boa. Porque assim, a gente precisa de energia para que o nosso organismo funcione de uma forma adequada. Olha, já tem mensagens chegando por aqui, hein? Hashtag correspondente médico, mande a sua pergunta, mande a sua dúvida, que no fim eu caço aqui alguma pergunta para poder trazer para o doutor Fernando Gomes. Vamos falar agora de vacina? Sabe aquela listinha de vacina que todo mundo tem de tomar, como sarampo, poliomielite? Então, pela primeira vez na história, o Brasil não bateu a meta mínima de vacinação para nenhuma doença. O Programa Nacional de Imunizações prevê 16 vacinas para crianças de até 1 ano, como o sarampo, que eu falei, a polio, também hepatite, febre amarela. No ano passado, nenhuma delas atingiu aquilo que é considerado o mínimo, o ideal, que é entre 90% a 95%. E este ano, os dados já estão preocupando, porque vacinas de febre amarela e hepatite B estão com pouco mais de 50% de cobertura até o momento. E nós já estamos no fim do mês de outubro. Doutor, por que é tão importante manter o calendário de vacinação em dia, principalmente para as crianças? Essas vacinas protegem de doenças graves, correto? Exato. A partir do momento que a gente faça a vacinação adequada das crianças, a gente pode garantir o futuro da saúde das próximas gerações. Então, já existe conhecimento, embasamento científico, mostrando com evidência de que é importante que a gente tenha a vacinação sendo realizada na população para que doenças possam ser evitadas e complicações graves deixem de existir. Então, isso foi uma busca e um caminho percorrido pela ciência no passado e a gente conseguiu conquistar isso. Então, as próximas gerações vêm e muitas vezes não têm noção de toda a dificuldade que foi construída, né? Foi combatida no decorrer de todo esse tempo. Basta a gente fazer o quê? Cumprir a meta de vacinação. É lógico que a gente acaba entendendo que a gente está diante de uma pandemia, que a gente até fala, né, em sindemia, várias coisas acabaram mexendo aí na jogada, então coisas que poderiam ser feitas, né, doenças que poderiam ser tratadas foram colocadas às vezes em segundo plano, mas é um motivo de alerta importante porque não adianta nada. Às vezes a gente foca numa coisa e as outras que já estão conquistadas acabam sendo deixadas de segundo plano e a gente pode colher frutos não muito bons lá no futuro. Pois é, a cobertura vacinal aqui no Brasil sempre ou durante um período serviu até de exemplo para outros países por causa da eficácia. Essa meta de 90% a 95% quase sempre sendo batida. O que causa essa queda? Além desse momento de pandemia, mas eu lhe pergunto porque antes mesmo da pandemia a gente já vinha acompanhando doenças como o sarampo com o índice baixo de vacinação e tendo de fazer campanhas mais efetivas para as pessoas irem atrás. Por que as pessoas passaram a procurar menos essas vacinas? Essa falsa noção de controle de uma doença? É lógico que assim, existe o insumo, existe a vacina, existe a forma de ser aplicada. Esse caminho de levar a população até as unidades de saúde onde esse processo possa acontecer depende muito da divulgação, da conversa constante e do consciente coletivo em relação a esse problema. A gente sabe que existem movimentos, muitas vezes, anti-vacina, e a gente fala assim, gente, não tem sentido isso. Se a gente está vendo aqui de perto as vacinas sendo construídas, toda essa discussão de que precisa de tempo de observação e todas essas que já fazem parte do calendário já foram testadas, comprovadas, avaliadas em relação a risco-benefício. Então, não há motivo para que a gente cheque, na verdade, agora ou fique questionando se elas são efetivas ou não, se elas trazem malefício ou não, porque elas já passaram por essa fase. É lógico que a gente não pode tampar os olhos e simplesmente ficar cego e seguir uma coisa de uma forma leviana. Questionar é sempre importante. Sim, mas a gente também não pode ser leviano. A gente está vendo aqui com o coronavírus todo esse processo de construção. Imagina, para cada uma dessas 16 que você falou, a briga que não foi, a luta que não foi, e a partir do momento que a gente conquistou isso, cumpre a nossa geração e as próximas a simplesmente fazer o dever de casa.
Exatamente. Até aproveito para dar um recado aqui importante. Tem gente que pensa, não sei cadê a minha carteirinha de vacinação, então eu não posso ir ao postinho vacinar. Geralmente, os profissionais de saúde dizem que você pode sim, é só chegar lá, conversar, explicar que eles podem até fazer uma nova carteirinha para você ou, se for o caso, para o seu filho. Tudo se resolve. O importante é você sempre procurar ajuda e conselho. Ainda falando sobre a Covid-19, uma pesquisa da Universidade Maryland, dos Estados Unidos, mostra que, veja só, a ciência, enfim, as pesquisas estão caminhando numa velocidade que é uma loucura. A aspirina, segundo essa pesquisa, pode reduzir as mortes pela doença em até 47%. Essa pesquisa considera o prontuário de cerca de 400 pacientes internados nos últimos meses, com média de 55 anos. Segundo os pesquisadores, o uso do medicamento diminuiu a entrada dos pacientes na UTI. Doutor, mais um medicamento que estamos falando aqui. Mas é bom deixar bem claro para qual estágio da doença, porque quando a gente traz esse tipo de notícia, é capaz de no outro dia já acabar o estoque de aspirina nas farmácias. A gente está falando de um caso específico, de um estágio da Covid-19. Sim, e exatamente o que a gente está falando é... Ninguém está mandando ninguém para a farmácia comprar ácido acetil salicílico e tomar de forma nenhuma. Mas se existe um racional teórico de que existe uma predisposição à formação de trombos e o próprio ácido acetil salicílico ele tem esse papel a partir do momento que bloqueia algumas enzimas e faz com que a adesão entre as plaquetas deixe de funcionar, então a formação de trombos fica enfraquecida. Então a gente vê aqui plaquetas se unindo, formando um coágulo. A partir do momento que o medicamento tem a sua ação, a chance de formar esse coágulo diminui. Então, protege na formação desses trombos. Agora, é lógico, a gente não está vivendo só a era do coronavírus. Existem outras doenças que talvez a utilização do acetil salicílico seja um problema, predispondo, então, a sangramentos. Por isso que, assim, isso é uma informação importante, é uma informação de um medicamento que já é utilizado há muitos e muitos anos, assim como a gente notou isso com a dexametasona, com o Decadron, que é um corticoide que também mostrou seu papel anti-inflamatório. A gente está verificando aqui uma publicação com um número robusto, trazendo informações que fazem parte da constituição do nosso saber. Só para esclarecer, nós não estamos falando que a aspirina combate a Covid, nem que diminui a doença, mas sim um efeito colateral da doença. É isso que a gente pode dizer, doutor? Exatamente, um efeito colateral importante, relevante, né? Porque a partir do momento que eu tenho trombos entupindo os vasos do corpo, eu tenho lesão a diversos órgãos-alvo acontecendo por falta da chegada adequada de nutrientes e de oxigênio nos tecidos. Obrigada, doutor Fernando Gomes, por mais um dia. Amanhã nos encontramos novamente. É isso aí, um ótimo dia para você, para todos vocês e até amanhã. Este foi mais um Correspondente Médico.